Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. Hoje mais cedo, bate-bola um pouco mais cedo, em época de festa de Santana. Também hoje tem treino na Areninha. O bate-bola acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Mas às segundas-feiras a gente começa um pouquinho mais cedo e hoje mais cedo ainda, né? Tem treino na Areninha e também os festejos de Santana, tá certo? E a gente quer participar e também quer fazer o bate-bola. Muitas informações chegando. A gente não fez o programa de sexta-feira, justamente por conta dos festejos. E hoje a gente está retornando com muitas informações, principalmente do futebol amador. Vamos atualizar o Cruzeirão da Massa, que estreou na segunda Copa da Arena Juremal, do meu amigo Kleber Carneiro e também do Ivanaldo. Vamos falar do Terrão. Teve confrontos no Terrão. A gente conheceu mais 2 times para as quartas de finais, ou seja, só faltam mais 2 confrontos, a gente vai atualizar aqui. Futebol brasileiro, o destaque é a Série A. O Flamengo ganhou com um lance polêmico, que eu acho interessante, que o juiz acertou, tá certo? Foi polêmico, mas o juiz acertou e tem muita gente revoltado porque o pênalti foi marcado. E como é que você fica revoltado com um acerto? Tem coisas que só acontecem com quem torce contra a equipe do Mengão, tá certo? Então vamos falar também de Copa do Brasil. Teve sorteio. Eita, nós! Muita gente torcendo o Flamengo pegar o CRB. Então, quem sonhou em pegar o CRB vai enfrentar o Palmeiras, tá certo? E o Palmeiras que queria pegar o CRB, então pegou o Flamengo. É sim, jogão de bola entre os dois principais times do futebol brasileiro. A gente diz os 2 principais no momento. Lógico que tem outros times, bons times, mas no momento, né, as últimas 5 Libertadores foram 2 do Flamengo e 2 do Palmeiras. Então esses 2 times estão polarizando os principais títulos do futebol brasileiro. Vamos falar também, lógico, das outras séries. A Série D, o mata-mata, vai começar o mata-mata. Teve a última rodada, Série C, Série B, o Ceará Esporte Clube, ufa, aleluia, 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 o Vozão ganhou. O Ceará ganhou fora de casa, jogo difícil do Avaí. O Ceará subiu um pouco na tabela. Um jogo que 2 bolas foram na trave. É sim, sofreu. O Ceará sofreu um primeiro tempo bem complicado, mas conseguiu ganhar. A equipe do Ceará Esporte Clube está aí na luta, né? Vamos torcer que o Ceará possa se recuperar, principalmente no finalzinho do primeiro turno e o segundo turno fazer uma campanha de recuperação, entrar no G4 e não mais sair, certo? Como eu falei, repito, nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, canal do Juan. Já no início do programa, trazer o boa noite de destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e meu destaque vai... Um destaque inusitado vai acabar indo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu podia destacar a Sul-Americana, mas tivemos a finalização dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, com o time cearense passando no sufoco com o gol aos 98. É sensacional. Vamos falar também de Sul-Americana, lógico. Hoje o nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Hoje é no pique. Vamos... como a gente não teve o programa de sexta-feira, tem muita informação. Então a gente vai começar falando do futebol amador, Cruzeirão da Massa, treinando, né? Treinando na Areninha. E na sexta-feira teve um jogo na Areninha. O Amigos do DJ, que é o Gilson, contra o Amigos do Ronaldo, tá certo? E foi 0-0. 0-0 esse jogo. E na disputa das penalidades, deu DJ 2-1, sagrando-se. Ganhando esse jogo amistoso que era apostado, né? Aposta de R$100. Teve esse jogo na Areninha, onde movimentou muita gente aqui do Barro Preto, tá certo? Então, foi um jogão. Sempre está acontecendo uma sexta-feira, alguns amistosos. Na sexta-feira atrasada, teve o jogo da Split Car contra o Amigos do Ronaldo. A gente já atualizou esse resultado, foi goleada. E agora foi a vez do DJ com o time Amigos do Ronaldo. Foi 0-0, repito, e nos pênaltis deu DJ, tá certo? Já o Cruzeirão da Massa estreou, o Juan, no último sábado, estreou lá na Copa do meu amigo Kleber Carneiro e do Ivanaldo, tá certo? Segunda Copa lá da Arena Juremal, às 18 horas. Antes, Juan, teve um jogo da equipe da casa, o Barcelona do Chinelo, do amigo Kleber, contra o São Paulo, tabela do Gato. Foi 3-1. 3-1 pro Barcelona, tá certo? Já na partida principal, na partida das 18 horas, o Cruzeirão da Massa perdeu para o atual campeão, que foi
justamente a equipe do São Gonçalo. São Gonçalo não, Juan, foi do São Caetano. São Caetano foi 5-4 para a equipe do São Caetano. O Cruzeiro fez 4 gols, mas somou 5. Então quem marcou foi o Luan, o Guilherme, o Grijalba e o Zezé foram os goleadores. Esse jogo, o Cruzeiro tem muitos jogadores fichados, mas participaram desse jogo o Grijalba, o Guilherme, o Paulo Henrique, o Zezé, o Guilherme, o Heraldo, o Luizinho, o Elvis, o Luan e o goleirão Bill. Aí, muitos jogadores ficaram de fora desse primeiro jogo. Como eu falei, essa competição lá do meu amigo Kleber Carneiro, que já é a segunda edição e tem rodada nesse final de semana. Final de semana também conhecido como dia 27, jogos valendo pela segunda. Exatamente, João. O Juan vai atualizar os jogos das 18. Só que nesse final de semana, dia 27, Juan, não vai acontecer jogo às 16 horas, e sim às 18 horas e às 19 horas. Quem joga, Juan? Em novo horário, a gente vai ter o Amigos do Hernando contra o Barcelona do Chinelo, esse jogo das 6 horas, e o jogo das 7, o Vila Nova do Tabuleiro do Gado contra o Amigos do Kleber. Esse Amigos do Kleber, acho que é o time lá dos tanques, tá certo? Então tá aí, Juan, essa competição, tá certo? Essa competição que está acontecendo lá no meu amigo Kleber Carneiro, tá certo? Cruzeirão da Massa, Juan, que está se preparando, vem aí em agosto, né? Em agosto é logo ali, vem o primeiro campeonato aqui da Areninha em Barro Preto. A fase de grupo, Juan, já está decidido, são 3 equipes de cada grupo e vão classificar os 2 primeiros. E o sorteio, Juan, sairá em breve, já sai a tabela, vai sair o sorteio dos grupos e a gente vai atualizar aqui, lembrando que o campeão vai ganhar R$1.000, um troféu, o vice-campeão R$500 e um troféu, o terceiro colocado R$300 e um troféu, e o quarto colocado R$200 e um troféu. O artilheiro e o goleiro menos vazado também vai ganhar troféu. A inscrição R$100, Juan, e a arbitragem, Juan, vai ser R$20. R$20 aqui o torneio na Areninha do Barro Preto. A organização é da turma do Cruzeirão da Massa, Juan. Cruzeirão da Massa, o Elvis e o Dedé estão na organização e a gente vai fazer a cobertura, né? Fazer a cobertura de divulgar. Lógico que a gente não vai transmitir jogo, mas a gente vai fazer a cobertura dessa competição. Vamos mandar um abraço especial para o meu amigo Benarte, ele que é diretor-geral da TV FP Esporte. Um abraço para ele. Sim, hoje tem Zé Vaqueiro, hoje tem Festejo de Santana. A turma do bate-bola vai participar. Primeiro treino da Areninha e com certeza vai dar uma passadinha em Santana hoje na festa, né? Dá uma passadinha lá. Com certeza, dar um abraço para o Bena e para toda a família do meu amigo Benarte, tá certo? Ele que eu já falei, né? O maior comunicador do futebol amador de toda a região norte do estado do Ceará, tá certo, Lozinho? Então, essa competição acontece em agosto. Nos próximos programas a gente vai trazer mais atualização, tá certo? Tudo que a galera decidir a gente vai trazer aqui, tá certo, Lozinho? A gente teve também, Juan, no Terrão. O Terrão a gente teve jogo antes, Juan. A Copa Zé Regina não teve rodada por conta dos festejos de Santana, mas tem jogo, Juan. Tem jogo no final de semana, já está programado. O Palmeiras do Riacho das Flores contra o Leão Tricolor Esporte Clube, Arena Antônio Mazini Lima, em Riacho das Flores, pela Copa Zé Regina. Sim, tá aí, Juan. Essa competição que tem a organização do Joelzinho, tá certo? Tem outros rapazes, mas o Joelzinho sempre fica à frente e ele sempre nos mantém atualizados de todos os jogos que acontecem lá na Arena Mazini Lima, né, Juan? Arena Antônio Mazini Lima, todos os jogos dessa competição. Já no Terrão, Juan, o Terrão teve mais 2 jogos e o Juan vai atualizar, Juan. Os jogos primeiros, os jogos de sábado, quem ganhou e quem passou, na categoria aspirante e também na principal. No aspirante passou o Real. É porque o jogo, Juan, era o Real e o Cruzeiro, não era só que o Juventude estava acompanhando, e então o Juventude estava acompanhando a equipe do Cruzeiro. Então quem passou na categoria aspirante? Na aspirante passou o Juventude 4-3 nos pênaltis em cima do Real. Foi 0-0, não foi 1-1 o jogo, né? 1-1 jogo.
Então o Juventude passou, está classificado para a próxima fase, para as quartas finais, porque ganhou nas penalidades. Já o principal... O Real 2-1 no Cruzeiro. E no domingo, Juan, domingo não saiu gols, tá certo? Não saiu gols. 2-0 entre o Santos, do Curral Grande, e o Dourado, nas duas categorias. Quem passou nos pênaltis, Juan? O Santos passou nos pênaltis no Aspirantes e no principal que passou foi o Dourado. Com isso, a gente já tem, Juan, nas quartas de finais, a gente já tem 6 times classificados. Na categoria aspirante, o Juan vai atualizar, e também os 6 times classificados na categoria principal. No Aspirante a gente tem o Bahia, o São Gonçalo, o Fortaleza de Canafístula, o Cearazinho do Riacho Verde, o Juventude e o Santos. E no principal, o PSV, o Cruzeiro, Fortaleza, o Cearazinho, o Real e o Dourado. Juanzinho, tá aí. O Juan, lembrando, Juan, que vai ter rodada, Juan, vai ter rodada. Os jogos não saiu ainda, mas faltam 2 jogos para a gente completar, Juan. Falta o jogo do Náutico de Salgadinho contra o São Paulo do Baixa Fria e o Juventude de Alvação com o Português de Águas Belas. Então, Juan, não está definido ainda. Não sei se esses jogos já acontecem no final de semana. O fato é que no programa de sexta-feira a gente vai atualizar, tá certo? Atualizar esses confrontos que faltam para terminar as oitavas de finais da competição. Tá certo, Juanzinho? Então, futebol amador, a gente tá falando, tá atualizando. E, assim, tá parado também, Juan, a Copa Regional da Lagoa do Serrote. Só depois dos festejos, só teve um confronto das oitavas de final, das quartas de final, na quarta de final. Então, a gente vai também atualizar. Mandar um abraço para o amigo Alberci Ripardo, ele que sempre nos mantém informado. Tá certo, Juanzinho? Agora, Juan, a gente vai falar de Série B. Série B teve jogos atrasados de algumas rodadas. E teve a rodada 16, eu vou atualizar aqui quando eu peguei o celular aqui, Juan. No caso, os jogos atrasados foram o CRB 4-1 no Botafogo de Ribeirão Preto, CRB que saiu da zona de rebaixamento. Na rodada 15, a finalizar, a gente teve o Operário fazendo 2-0 no Goiás, o Fantasma que está muito bem na classificação. Ouso até dizer que é um dos candidatos fortes a subir para a primeira divisão do Brasileirão. E o Santos fez 2-0 no Ituano, que não faz mal a ninguém nessa Série B. Pela rodada 16, a gente teve todos os jogos feitos, menos o do Sport. E ela se iniciou com Vila Nova empatando 1-1 com o Santos. Resultado que deixou o Santos na liderança. Novo Horizontino 1-0 na Chapecoense. O Avaí perdeu de 1-0 para o Ceará Esporte Clube, uma grande vitória. Acho que mais pelo Avaí do que pelo Ceará, já que foram muitas chances do Avaí. E o Coritiba perdeu de 1-0 para o Mirassol, o CRB 1-0 na equipe do Ituano, o América Mineiro 0-0 com o Amazonas, o Paysandu 1-0 na Ponte Preta, o Guarani perdeu de 3-2 para o Goiás e o Botafogo de Ribeirão Preto 2-2 com o Brusque. Juanzinho, com isso a gente tem a classificação, né? O Vila Nova, aliás, o Santos é o líder com 29 pontos, o segundo é o Vila Nova, o terceiro é o América, o quarto é o Novo Horizontino. Então, na quinta colocação, o Mirassol, o sexto é o Operário, o Goiás é o sétimo, o Sport é o oitavo, Avaí na nona, o Paysandu na décima, o CRB na 11ª, o Ceará aparece na 12ª colocação, o Coxa é o 13º, a Ponte Preta 14º, o Amazonas 15º, a Chapecoense fora da zona da degola é 16º, o Botafogo, próximo adversário do Ceará Sporting Clube, é o 17º, o Brusque 18º, o Ituano 19º e o Guarani é o 20º, não ganha de absolutamente ninguém. Lembrando, Juan, que a gente tem rodada completa nesse meio de semana. Rodada completa, a gente tem o Santos com Coritiba, a Chapecoense com o Sport, o Operário com o Novo Horizontino, o Mirassol com o Avaí, o Ituano com o América Mineiro, Ponte Preta com o Vila Nova, o Brusque com o Paysandu, o Amazonas com o Guarani e o Goiás com o CRB. O Ceará Esporte Clube joga com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Só completar aqui o jogo que não teve, que eu acabei não dizendo, foi o Sport com o Operário. Completando 2 jogos a menos do Sport, um do CRB e outro do Operário. Ô Juan, só atualizando aqui, mais uma vez, mandar um abraço pro meu amigo Bena, ele que faz um trabalho brilhante,
em cobertura do futebol amador. E está lembrando que sábado a TV FP Esporte está na final da segunda Copa de Inverno, lá da Baixa do Meio, Juan. Isso é no Marco, tá certo? Na preliminar, os aspirantes, o Ipioca contra o Flamengo de Capinhaçu, e no principal, Portuguesa do Canecão contra o Carvoeiro. Jogão de bola tá aí, a TV FP Esporte, nessa grande transmissão. Mandar um abraço para todos os integrantes, né? Todos os integrantes. O Gelson Nascimento, narrador. Mandar um abraço também para o Xandão, né? O Xandão, que agora é árbitro. A TV FP Esporte voltará a transmissão da Copa Terrão a partir das 4. Então só tem mais 2 jogos das oitavas. A partir das 4 tem TV FP Esporte na cobertura do futebol amador, principalmente lá do Terrão. A TVFP que está fazendo também a cobertura, Juan, de alguns jogos lá da Copa Zé Regino. Não fez nenhum jogo ainda da Copa Regional da Lagoa do Serrote. Acredito que no afunilamento, quando chegar principalmente nas semifinais e final, a TVFP Esporte com certeza vai fazer as transmissões. Tá certo? O assunto agora é Série A do futebol brasileiro, onde teve rodada e um pênalti polêmico para o Flamengo. Só que foi pênalti, galera. Vamos estudar. E tem muita gente reclamando desse pênalti, mas o pênalti aconteceu. Como é que você reclama de um acerto, tá certo? O juiz acertou. Interessante que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro teve um pênalti também bem polêmico contra o Flamengo e ninguém falou, ninguém disse nada, porque parece que a regra contra o Flamengo é uma e a favor é outra, tá certo? Mas foi pênalti, o juiz acertou e o Gabigol foi lá, fez o gol, o Flamengo jogou absolutamente nada, mas se foi pênalti, tinha que marcar o pênalti. Marcou e ele foi lá, fez o segundo gol e o Flamengo conseguiu a vitória, Juan. Nesse meio que a gente teve fora, teve tanto a rodada 17 quanto a rodada 18. Essa rodada 17 que teve o confronto do líder e do vice-líder, com o líder saindo melhor, que era o Botafogo, 1-0 em cima do Palmeiras. Fortaleza fez 3-1 no Vitória, o São Paulo 1-0 no Grêmio, o Atlético Goianiense perdeu de 1-0 para o Vasco, o Corinthians 2-1 no Criciúma, o Juventude 1-1 com o Atlético Mineiro, o Cruzeiro 2-1 no Red Bull Bragantino, o Bahia perdeu de 2-1 para o Cuiabá. E a rodada 18, que para mim foi marcada por grandes vitórias. Primeiramente a gente teve a vitória dos 3 primeiros colocados, que foi o Flamengo 2-1 no Criciúma, o Botafogo 1-0 no Internacional, o Palmeiras 2-0 no Cruzeiro. Aí a gente teve o Grêmio respirando, fez 2-0 no Vitória, o Atlético Mineiro 2-0 no Vasco, estava bom demais para ser verdade. O Bahia perdeu de 1-0 para o Corinthians. Grande vitória do Corinthians, o Alvinegro Paulista. O Fortaleza 3-1 no Atlético Goianiense. O Juventude 0-0 com o São Paulo. Red Bull Bragantino 1-0 no Atlético Paranaense. O Cuiabá perdeu de 1-0 para o Fluminense, que, se eu não me engano, chega finalmente aos seus 10 pontos e empurra o Atlético Goianiense para a zona de rebaixamento. 11 pontos, né, Juan? 11 pontos. Para a lanterna, né? Saiu da lanterna. O líder é o Botafogo. Depois de 18 jogos, o Palmeiras é o segundo, o Flamengo é o terceiro, Fortaleza em quarto, o São Paulo é o quinto, o Bahia é o sexto. Queda do Bahia, 2 jogos em casa, perdeu os 2. O Cruzeiro é o sétimo, o Atlético Paranaense é o oitavo, o Red Bull é o quinto, aliás, o nono. O 10º é o Atlético Mineiro, o Vasco 11º, o 12º é o Juventude, o Internacional 13º. Na 14ª colocação, o Corinthians, saiu da zona da degola. O Criciúma é o 15º, o Cuiabá 16º. Na zona da degola está o Vitória. O Vitória entrou com a derrota para o Grêmio é o 18º, mesmo com a vitória, né? O Fluminense saiu da lanterna, tem 11 pontos agora em 17 jogos. E o Atlético Goianiense é o lanternão com 11 pontos. Juan, lembrando que a gente vai ter um jogo atrasado da terceira rodada, o jogo do Fortaleza com o Criciúma. E a gente vai ter a última rodada do primeiro turno. Só que alguns times vão ficar devendo jogos, porque no próximo final de semana já começa o retorno. Tá certo? E o Juan vai atualizar os jogos da semana, lembrando que alguns times vão ficar com asterisco, não vão terminar o primeiro turno nesse meio de semana, mas a maioria dos times sim vão fazer o jogo de número 19. O Criciúma vai jogar com a equipe do Fortaleza, esse é um jogo atrasado da rodada 3. Na rodada e começando o último jogo do primeiro turno, Cruzeiro com o Juventude, São Paulo com o Botafogo, Vitória com a equipe do Flamengo, o Fluminense com o Palmeiras, o Atlético Goianiense com o Bahia e o Corinthians com o Grêmio.
A gente mandou um abraço para os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e também no YouTube. No YouTube, mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, tá certo? Então a gente está fazendo o programa mais cedo, por conta treino dos veteranos e também os festejos de Santana. A gente vai dar uma passadinha lá, tá certo, Juanzinho? O Juan, a Série C, a gente teve alguns jogos atrasados e teve a rodada 14 também, só que a rodada 14 está em curso. Botafogo da Paraíba 2-1 no São José, o Ipiranga 2-0 no Ferroviário, o Caxias 3-0 na Aparecidense, o ABC 1-0 na Tombense, Ferroviário 2-1 no Remo, esses jogos da rodada 13. E o jogo da rodada 5 atrasado é o Botafogo da Paraíba com o São José 2-1. A rodada 14 em curso, o São José perdeu de 1-0 para a Aparecidense, o Náutico 2-2 com o Atlético Clube, o Botafogo da Paraíba 1-0 no ABC, Volta Redonda 3-0 no Ipiranga, o Tombense 1-1 com o Figueirense, o Londrina 2-0 no Caxias, o São Bernardo 0-0 com a Ferroviária. Juanzinho, pois é. Com isso, Juan, o líder agora é a equipe do Belo. O Botafogo reassumiu a liderança, 31 pontos em 14 jogos. Só faltam 5, Juan. Só faltam 5. O Atlético é o segundo, o Volta Redonda é o terceiro, o São Bernardo é o quarto, o Ferroviário é o quinto, o Londrina sexto, Tombense sétimo e o Ipiranga é o oitavo. Na zona da degola está o Confiança, o Ferroviário, o Caxias e o São José. A rodada de número 14 tem 3 jogos para completar essa rodada e a gente tem um jogo atrasado da sexta rodada, Juan. Jogo atrasado da sexta rodada com a Aparecidense com o Ipiranga, o Confiança com o Ferroviário é um dos jogos que falta na rodada 14, e eu ouso dizer que se o Ferroviário perder esse jogo, está rebaixado para a quarta divisão. O CSA vai jogar com o Remo, inverte o mando, o Remo com o CSA, e o Floresta com o Sampaio Corrêa. É o Florestinha que tem tudo, né, Juan? Se o Floresta ganhar esse jogo, ainda tem chances, né? Tô torcendo demais que o Floresta consiga. Ele que é treinado pelo bom treinador Marcelo Cabo, tá certo? A Série D a gente teve a última rodada, Juan. Última rodada a gente teve 16 jogos no sábado, 16 no domingo. O Juan vai atualizar os placares. O Audax 1-1 com o Serra, o Ipatinga perdeu 2-0 para a Portuguesinha do Rio, Nova Iguaçu 3-0 no Democrata, o Real Noroeste 3-2 no Itabuna, o Água Santa 1-0 na Patrocinense, Costa Rica 0-0 com o São José, o Pouso Alegre 0-0 com o Internacional de Limeira, o Santo André perdeu de 1-0 para o Maringá e o Nápoles perdeu de 1-0 para o Brasiliense. O Craque 0-0 com o Misto, o Brasília 1-0 no Capital Tocantins, o União Rondonópolis 3-0 no Iporá, o Manaus 3-1 no Trem, Porto Velho 3-0 no Maitá, Rio Branco perdeu de 2-1 para o Manauara, o São Raimundo perdeu de 2-1 para a Princesa dos Solimões. No domingo, Água de Marabá 0-0 com o River do Piauí, o Altos 2-1 no Cametá, América de Natal 2-1 no Maracanã, já eliminado, o Asa 2-0 no Sergipe, o Brasil de Pelotas 2-0 no Concórdia, o Cascavel 3-0 na Avenida, o Ercílio Luiz 1-0 no Cianorte, o Iguatu 1-0 no Souza. O Iguatu ajudou demais, né, Juan? Ajudou. O Atlético Cearense, que passa por maus bocados, mas conseguiu a classificação para os playoffs da Série D, para quem sabe voltar para a Série C. O Jacuipense 3-0 no Petrolina, o Itabaiana perdeu 2-1 para a Jorgerense, o Maranhão 3-0 no Fluminense do Piauí, Novo Hamburgo 1-0 no Barra, Potiguar de Mossoró 1-0, 1-1 com o Atlético Cearense, com o Gor 98 e com o jogador a menos, o Retrô 2-1 na Esportiva, o Tocantinópolis 1-0 no Motoclube e o 13 2-0 no Santa Cruz de Natal. É interessante que ele perdeu um jogador, também tomou o gol já no final, e com a derrota ele estava sendo eliminado, ele estava classificando, mesmo com a derrota da equipe do Souza, mas aí teve forças e conseguiu o empate com a ajuda, né, da equipe do Iguatu. O Iguatu já estava classificado, mesmo assim ganhou de 1-0, conseguiu o empate, e a equipe do Atlético Cearense com o empate conseguiu a quarta vaga. Com isso, no grupo 1 classificou o Manauara em primeiro, classificou também o Porto Velho, Princesa dos Solimões e a equipe do Manaus. Então a gente não tem nenhuma surpresa aí. No grupo 2, quem classificou, Juan? E destaque para o Maitá, que fez apenas um ponto. No grupo 2, o Maranhão, o Altos do Piauí, o River do Piauí e o Tocantinópolis. Só faltou o Fluminense do Piauí para completar. Pois tudo. é, o futebol do Piauí classificou 2 times aí, vamos torcer, né? No grupo 3 classificou o 13, o Iguatuzinho, o América de Natal e o Atlético Cearense, passou 2 cearenses. A gente sente falta do Maracanã, né? O Maracanã que fez uma campanha e ali não saiu da lanterna e vice-lanterna. E a surpresa negativa, o Souza, que fez boa campanha na Copa do Brasil e não conseguiu passar da primeira fase da quarta divisão. Grupo 4, Juan. Itabaiana, o Retrô,
que está mais amargando mais um ano na Série D, mas é um dos favoritos ainda, Jacuipense. E o Asa também se classificou, mesma coisa do Retrô Vale Brasiliense, no grupo 5, que passou em primeiro, o Anápolis em segundo, o Misto em terceiro e o Clube Recreativo Atlético Catalano em quarto, mas é melhor falar craque, porque senão rouba muito tempo. Em sexto a gente teve o Nova Iguaçu, que para mim é o favorito a ganhar essa Série D. Portuguesinha do Rio também, boa campanha no Campeonato Carioca e também aqui, né, Juan? Os times do Rio realmente mandando bem. O Itabuna acabou ficando em terceiro e o Real Noroeste em quarto despachou o Serra e o Ipatinga. No grupo 7, o Maringá, a Internacional de Limeira, o Água Santa e a equipe do Costa Rica. Destaque negativo para o Santo André, que eu achei que fosse se classificar, e o Pouso Alegre, que recentemente esteve na Série C. Já no grupo 8, o Cianorte acabou em primeiro, o Brasil de Pelotas em segundo, o Avenida. Tivemos mais um time classificando no sufoco na última rodada, que foi o Novo Hamburgo. Juanzinho, com isso, essa competição começou com 64 times, 8 grupos de 8, classificou os 4 primeiros, então 32 times, então é 16 aves de final, Juan. Então começa o mata-mata, jogos de ida e volta, e os confrontos já acontecem nesse sábado, nesse domingo. Quem pegou quem, Juan? Jacuipense pegou Iguatu, vai ser um grande desafio. Iguatu decide em casa. O Água Santa com o Brasil de Pelotas, o Craque com o Nova Iguaçu, o Asa com o 13, o América de Natal com o Retrô, o Misto com a Portuguesa. Pedreira para o América de Natal, tem mais tradição, mas esse time do Retrô é bem ajeitadinho. Se fosse botar umas moedinhas aqui, eu colocaria no Retrô para passar. O Misto com a Portuguesinha do Rio, o Manaus com o Maranhão, o Novo Hamburgo com o Maringá, Princesa dos Solimões com o Altos do Piauí, o Avenida com o Internacional de Limeira, e eu acho que molhou um pouquinho para o Atlético Cearense, porque pegou a melhor campanha da primeira fase, se eu não me engano, que foi a do Itabaiano, o Real Noroeste com o Brasiliense, o confronto que se repete, torcendo demais aqui para o Brasiliense. E para a Série C, o Itabuna vai jogar com a Anápolis, o Costa Rica com o Cianorte, o River do Piauí com a Locomotiva Porto Velho e o Tocantinópolis com o Manauara. Tá aí, Juan, a gente vai atualizar, agora é mata-mata dessa competição. Para quem acha que a Série D não tem emoção, pergunte para o Ferroviário do ano passado. É verdade, é verdade. O Rosinho, no futebol, do futebol cearense, a gente tem o nosso manjadinho da base, né, o Sub-20, e a gente teve rodada número 8, vamos atualizar os placares. Ferroviário 4-1 no Terrimar, o Acopiara 0-0 com o Crato, São Gerardo 1-0 no Cearense, o Santa Cruz 3-0 no Alvinegro, o Ceará 5-2 no Atlético Cearense, e Casa perdeu de 1-0 para o Cariri, o Tirol 3-0 no Tiradentes e o Horizonte 3-2 no Floresta. Juan, ainda no futebol cearense a gente tem a terceirona, Juan. A gente teve a terceirona e a gente teve jogos valendo pela sexta rodada. Lembrando, Juan, que só falta mais uma rodada, falta um jogo aliás, alguns times. O Juan vai atualizar a rodada 5 e a rodada 6, Juan. A gente já tinha o Sport Limoeiro, que já tinha ganho de 14, de 2-0 da equipe do Crato. Então a gente teve mais 2 jogos valendo pela rodada número 5 e rodada 6 a gente teve 2 jogos, mas falta um jogo para completar essa rodada. O Sport Limoeiro 2-0 no Crato, como já foi dito, o Itarema perdeu de 2-0 para o Tianguá, o Aliança perdeu de 1-0 para o Quixadá. A rodada 6 começou com o Crato 6-0 no Itarema, que vai amargar a lanterna e provavelmente não vai sair, e o Terrimar perdeu de 4-2 para a equipe do Tianguá. Eu mandar um abraço também para o Valdenir, rapaz. Para o Valdenir, tá com certeza comemorando a recuperação do Fluminense. O Fluminense jogou contra o Cuiabá e ganhou. A gente já falou de Série A. Mandar um abraço para ele. Hoje bate bola um pouco mais cedo, porque tem treino dos veteranos na Areninha. E depois tem Zé Vaqueiro, Juan. A quarta divisão, aliás, a terceira divisão, Juan, da terceira divisão cearense, você já atualizou os jogos da sétima rodada, Juan? Atualizei sim. Então o Juan já atualizou a classificação, Juan. Lembrando que tem times que falta só um jogo, que é justamente o Itarema, e tem outros times aqui que faltam 2 rodadas, não é isso, Juan? Faltam 2 rodadas. Todo mundo vai jogar 6 vezes, não é isso, Juan? 6 vezes. Então o Itarema já terminou a sua participação, não é isso? Então, Juan, o Quixadá é o líder. O Sport Limoeiro é o segundo, o Tianguá é o quarto, e o Crato, aliás, o terceiro, o Crato é o quarto. Então, esses 4 times estariam classificando se terminasse hoje, tá certo, Juan?
Sim, para fechar a rodada C, a gente tem o Aliança com o Sport Limoeiro e o Itarema já não joga mais. O Tianguá, na rodada 7, Tianguá com o Crato, o Quixadá com o Sport Limoeiro e o Terrimar com o Aliança e a torcida nessa terceira divisão. Se na segunda era pro Itapipoca, nessa daqui é pro Quixadá. O Rosinho, o Quixadá é um time tradicional, tá certo? Tradicional, já jogou muitos anos na Série A. Lembrando, Juan, que o Sport Limoeiro joga hoje, se ele ganhar do Aliança, o Aliança está ali na vice-lanterna, não, se ganhar do Aliança hoje, João, aí ele vai decidir o primeiro lugar com o Quixadá na última rodada, né? Porque se ele ganhar hoje, ele assume a liderança. Mas vai ter o jogo do Quixadá. Esse jogo é lá na terra da Galinha Choca, tá certo, Rosinho? O futebol brasileiro, a gente teve também sub-20, mais uma rodada, Juan, mais uma rodada, onde o Ceará Esporte Clube perdeu de 3-1 para o Fortaleza, o clássico. O Botafogo 1-0 no Bahia. O Atlético Mineiro 2-2 com o Palmeiras, o Atlético que acabou de ganhar do São Paulo 3-2, se eu não me engano, no Sub-17. O Cuiabá 1-1 com o Santos, o América Mineiro 1-0 no Internacional, o Corinthians perdeu 2-1 para o Flamengo, o São Paulo 6-3 no Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense 5-3 no Goiás, o Bragantino perdeu de 1-0 para o Fluminense e o Grêmio 4-2 no Cruzeiro. E o bom no futebol sub-20 para mim é que sai muitos gols. Juanzinho, com isso, a liderança é do Palmeiras, o segundo Atlético Paranaense, o Fortaleza está no terceiro, boa campanha. O quarto é o Cruzeiro, o quinto é o Goiás, o sexto o Grêmio, o Flamengo é o sétimo. O Grêmio tem 2 jogos a menos. E a equipe do Santos é o oitavo. O Ceará está na 9ª colocação com a derrota. Lembrando que a gente está na rodada número 14, Juan, então só faltam poucos jogos. Faltam 5 jogos para o Ceará, para o Flamengo faltam 6. Exatamente, Juan, então... Para alguns faltam 4, para alguns faltam 5, para outros faltam 6, e para os times do Rio Grande do Sul faltam umas 8. Exatamente, então a gente vai ter muita mudança ainda nessa tabela, tá certo, Juanzinho? A Sul-Americana a gente teve jogos de ida, Juan, valendo pelas 16 aves de final, que eles chamam também de repescais, são aqueles times que não conseguiram classificar em primeiro, classificar em segundo, e eles pegam os times que vêm justamente o terceiro colocado que vem lá da Libertadores, né, na Libertadores, e o Juan vai atualizar os jogos de ida, o resultado dos jogos de ida, Juan. Jogos de ida, lembrando que o Atlético Paranaense, teve time brasileiro, né? O Internacional perdeu, o Atlético empatou, o Cuiabá empatou, o Juan vai atualizar os jogos de ida. Lembrando que nesse meio de semana tem os jogos de volta, e já tem o chaveamento. Aí esses times, eles irão se confrontar com os times que foram primeiros colocados em seus grupos na Sul-Americana, isso na primeira fase. O Huachipato perdeu de 3-2 para o Racing de Montevidéu, o Rosário Central 1-0 no Internacional, o Libertador 1-0 na Universidade Católica, o Independiente Del Valle 0-0 com o Boca Juniors. Para mim, o jogo dessa fase, o Barcelona 1-1 com o Red Bull Bragantino. Teve o Cuiabá arrancando um resultado muito bom, 1-1. Interessante, Juan, que nesse jogo do Cuiabá teve um pênalti. O pênalti já saiu nos acréscimos. O juiz deu 4 minutos e o pênalti saiu justamente no minuto de número 4, tá certo? Nos 94 do segundo tempo. O juiz combinou com os batedores, aliás, com os capitães. Olha, bate o pênalti, se a bola entrar, gol, termina o jogo, nem bate o centro. Se der rebote, não tem rebote, tá certo? Só tem esse lance aí. Aí o cara cobrou o pênalti, o goleiro pegou. Aí assim, muita gente reclamou que o juiz não deveria, sim, mas ele combinou antes. Ele falou, o juiz falou, tá certo? Não tem rebote. Tanto é que nenhum jogador da equipe adversária, eles não reclamaram. Os jogadores do Palestino, porque eles sabiam, tá certo? Então, quando o cara perdeu o pênalti, ok. Até os jogadores do Cuiabá foram para cima do árbitro, achando que o árbitro, porque o cara no rebote fez o gol, mas fez até, chutou aquela bola com desdém, porque ele sabia que não ia valer, o juiz já tinha terminado, tá certo? Então, foi combinado aquilo, ele combinou, não foi uma coisa que ele bateu o pênalti e quando o goleiro pegou, ele terminou, não, já estava previsto isso, tá certo? Então, é aquilo que eu sempre falo, o combinado não é caro, tá certo, André? Então, só, Juan, atualizando o restante dos jogos. O restante dos jogos foi a LDU de 3-0 no Always Ready e o Cerro Porteño 1-1 com o Atlético Paranaense. O que acontece quando você bate altitude com altitude? O Atlético Paranaense vai ter que jogar um pouquinho, né, para conseguir passar. Não tem jogado bem, perdeu ontem, e ele que, já a gente vai falar de Copa do Brasil, pegou o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil e ontem já perdeu na competição, ele que já foi líder, Juan.
O Juan, a Copa da Argentina, finalmente, está com 5 meses que estava rolando as 16 aves de final e a gente conheceu, saiu o último adversário, Juan. Foi Estudiantes perder 2-1 para a equipe do Central Córdoba. Então a gente conheceu os 16 times classificados para as oitavas de final, 8 confrontos. A gente destaca a parte negativa aqui, a não presença do River Plate, que foi eliminado pelo time nanico. O Clube Atlético Mitre vai jogar com o Temperley, o Godoy Cruz com o Independiente Tajeres, com o Banfield, não é o Tajeres mais tradicional, é outro Tajeres, o São Lourenço com o Vélez Sarsfield, o Atlético, o Argentino Júnior com o Huracan, Boca Juniors com o Tajeres de Córdoba, agora sim, Boca Central com o Ginásio La Plata e o Central Córdoba com o News Old Boys. Juan, lembrando que esses confrontos a gente só vê em Copa, tá certo? A Liga Profissional da Argentina teve a retomada depois da Copa América, jogos, Juan, valendo pela 6ª rodada. A parte negativa, Boca e River Plate, o River Plate em casa só empatou, estava perdendo até, tomou o gol dos acréscimos, mas teve força suficiente, empatou o jogo. O Juan vai atualizar todos os resultados. O Instituto 3-1 no Independiente, o Independiente Rivadavia 1-0 no Ginásio La Plata, o Argentino Júnior perdeu de 2-0 para o Tigre. Baga Central perdeu de 1-0 para o News, o Belgrano 2-1 no Deportivo Viesta, Rosário Central 4-2 no Sarmento Junín. O Vélez Sarsfield 3-0 no Tajeres de Córdoba, que saiu da liderança, Defensa e Justiça 2-2 com o Boca Juniors, o Central de Córdoba. Perda de 2-1 para o Platense, o Estudiantes 0-0 com o Santa Fé, União Santa Fé, o River Plate 2-2 com o Lanús, o Banfield 1-1 com o Atlético Tucumã, o Racing Clube 3-0 no Godoy Cruz e o São Lourenço 1-1 com o Huracan, que assume a liderança a equipe do Huracan. O Huracan é o líder, Juan. Depois de 6 jogos, olha a classificação, o Huracan, na sequência, União Santa Fé, o Racing, ok, time grande, Racing Clube, depois o Instituto, aí veio o Tajeres de Córdoba, que é um time emergente, mas longe de ser um time grande, o Belgrano, e na 7ª colocação aparece o River Plate, pasmem os senhores. O Boca Juniors não aparece nem nos 13 primeiros, não aparece nem entre os 13. E o Boca Juniors que está fora da Libertadores do próximo ano, já está fora esse ano e está fora também nesse momento, né, Juan? Ele que já perdeu a competição, tem 2 chances de ir, tem pela Copa da Argentina e também pelo campeonato da Liga Profissional. Então, nesse momento, a situação do Boca é muito ruim. Sul-Americana também, no caso. Exatamente, pela Sul-Americana, tá certo, Juanzinho? Que é mais complicado. É com certeza mais complicado, tá certo? Ô, Juanzinho, a Champions League, a gente teve muitos confrontos, times classificados, são aquelas fases preliminares. A gente teve também a Liga Europa. A Liga Europa e a Conferência League. Muitos jogos pela Liga Europa também, muitos times classificados, mas times sem muita expressão. Só que nessa fase, da Liga dos Campeões, já vai entrar times bem tradicionais, tá certo? Então, em seus países. A partir de amanhã já vai entrar muitos times, né? Acho que o Ajax já entra nessa fase. O Ajax entra na Liga Europa, tá certo? O Ajax que está passando por uma reformulação, mas acredito que em algum tempo ele volta a ser o Ajax. A Conference League, amanhã tem 40, teve alguns jogos já e tem 41 confrontos. Então é muito difícil acompanhar todos os classificados, só quando tiver um afunilamento, faz com que a gente vai falar dessas competições, lembrando que está rolando já. Isso as fases preliminares, aqueles times sem muita expressão, tá certo? A Copa do Brasil teve sorteio, aí que bolinha nervosa. Teve sorteio e o sorteio foi bom para quem, Juan? O Juan vai atualizar os confrontos, lembrando que já é, Juan, passando essa quarta-feira, nas 2 próximas quarta-feiras, vai ter já os 2 jogos valendo pela Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Palmeiras. E eis a questão, para quem que foi favorecido Juan, nesse eu confronto? não fico em cima do muro. Para mim passa Flamengo, CRB e Atlético Mineiro. Quem passa, Juan? Quem passa? Eu vou com você. Para mim vai dar uma zebra. Para mim o CRB vai passar. Botafogo e Bahia, Juan. Para mim passa Bahia, Juan. Corinthians e Grêmio. Para mim, vou ser inovador aqui. Os dois estão passando por uma fase mais complicada, mas acredito que o Corinthians consiga passar. Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, para mim vai passar Atlético Paranaense. Juventude e Fluminense, Juan. Eita, nós. Juventude e Fluminense. Vou dizer que o Fluminense vai surpreender, porque atualmente o Juventude está sim melhor, mas
o peso da camisa vai ser mais forte, o Fluminense vai passar. São Paulo e Goiás, para mim passa São Paulo, Goiás time de segunda divisão, São Paulo mais time, bem treinado pelo Rebeldia, tem gente que chama Rebeldia, tá certo? Bom treinador, o Zubeldia. E o último confronto, Atlético Goianiense e Vasco, quem passa, Juan? O Atlético Goianiense de Mancini e o Vasco vem de ótima recuperação. Acredito que nessa vai dar Vasco. Tá aí, a turma do bate-bola não fica em cima do muro, a gente falou aqui, quem passa, lembrando, Juan, aqui, nessa competição, quem decide em casa, Juan, quem decide, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Grêmio, o Red Bull Bragantino, Fluminense, Goiás e o Vasco, esses times decidem em casa, tá certo? Então faz o primeiro jogo fora de casa, o Flamengo vai decidir lá no campo do Palmeiras. A Fórmula 1, a gente tem Juan Piastri, vence GP da Hungria e conquista a primeira vitória na Fórmula 1. Tá aí, o grande Piastri, ele que é australiano, Juan, não é isso, Juan? É australiano, o Piastri ganhou de forma sensacional depois de 1 hora, 38 minutos e 1 segundo e 989 milésimos. Tá aí, o grande Piastri ganhou, o segundo colocado foi o Norris. O Lewis Hamilton, Juan, chegou na terceira colocação, o Charles Leclerc em quarto e o Marco Verstappen foi o quinto, tá certo? Tá aí, a Fórmula 1, Grande Prêmio da Hungria, vencido pelo Piastri. O Mundial de Construtores, não, de pilotos, o líder é o Marco Verstappen, com 265 pontos, o segundo é o Norris, o terceiro é o Charles Leclerc, o Sainz é o quarto, e o Piastri aparece na quinta colocação, ele que é piloto da McLaren. Nos construtores, tem a Red Bull, na liderança, com 389 pontos, a McLaren passou a Ferrari, né, e a Mercedes, 338 pontos. A Ferrari está na terceira colocação e a Mercedes na quarta colocação. A gente finaliza o bate-bola de hoje com o hino do Glorioso. O Glorioso, Juan, vem de uma boa sequência, ganhou do Palmeiras na quarta-feira, ganhou também ontem, né? Ganhou ontem da equipe do Internacional. Esse jogo foi no sábado, né? Sábado, tanto o Palmeiras, Flamengo e Botafogo jogaram no sábado. E o Botafogo acabou ganhando o seu jogo, tá certo? Então aqui a gente mandou um abraço para os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook, também no YouTube. Lembrando que a gente sempre faz o programa às 19 horas, mas nesse período de festa a gente está fazendo um pouco mais cedo. E aí segunda-feira também a gente já está fazendo mais cedo por conta do treino dos veteranos, a partir das 6h30 na Areninha, tá certo? Um abraço, fica agora com o hino do Botafogo e a gente retorna na sexta-feira com mais um bate-bola. Fica agora com o hino do Glorioso, líder do Brasileirão. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente. Juan, só parar o hino aqui do Glorioso, mandar um abraço pro meu amigo Raí Alves, tá sempre mandando boa noite aqui pra gente, e também pro amigo Elzo, mandando um abraço pro Elzo, que é treinador, presidente do Cruzeirão da Massa, o Raí Alves, que qualquer dia vem treinar aqui na Areninha, ele que é também, Juan, ele é cantor, o grande Raí Alves é cantor, mandar um abraço pra ele, pra toda a família dele, mandar um abraço pro irmão dele, que é torcedor do Botafogo, o Botafogo tá na liderança. Tá certo? Um abraço aí pro grande Raí Alves. Fica com o hino do Glorioso. Moldando as cores do Brasil de nossa gente, a estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também, tu és